Ele fez uma matéria absolutamente espetacular na revista Piauí, contando, eu vou ser muito educado, as maracutaias da CBF. Num trabalho jornalístico, a primeira beleza do texto, né? Segundo, um trabalho jornalístico de investigação que deu pra ver que é de meses e meses, Alain. Primoroso. Né? Enfim, puxando um fio, eu tava falando pro Pé, a gente vai lendo a matéria e ele vai puxando o fio e vai aparecendo mais podre, vai desentupindo, encadeando. Quando tu acha que a matéria já chegou no auge, vem o novo parágrafo e te mostra que tem mais por aí. E tem tanta coisa descoberta que eu não sei como é que a gente vai fazer a entrevista de falar de cada fato pra quem não leu a matéria, Alain, né? Enfim, mas eu queria perguntar pra ti o que tu acha de mais sério que tu descobriu na entidade que comanda o futebol brasileiro, que é a CBF. O que tu acha de tudo que tu fez ali, o que é mais sério, que é mais sujo, que é mais podre no reino da CBF? Olha, obrigado aí pelos elogios, eu fico muito honrado e feliz de ouvir isso de vocês. De fato não foi um trabalho fácil, vocês como jornalistas sabem disso, né? Não é um trabalho fácil pelo volume de informações que nós levantamos, e como vocês também colocaram, são várias camadas, né? De irregularidades, e tudo que está lá, assim, talvez o mais grave, na minha opinião, seja a interferência do judiciário e da política de Brasília na CBF. Eu acho que isso é algo muito grave, enfim, além de tudo que está lá, né? E aí, para considerar isso grave, também é preciso dizer um outro ponto que eu acho que também é grave, os salários exorbitantes dos cartolas, né? É algo muito Alain, surreal, isso foi uma coisa que tu conseguiu comprovar, porque os salários saltaram de 70 mil para 215 mil para quem comanda. Acho que de 50 para 215, não é isso, Alain? Exato, isso mesmo. 50 para 215 mil para os presidentes de federações. De federações regionais. Exato. Regionais, né? Porque no caso estaduais, do próprio presidente, do próprio Edinaldo, o salário subiu para 383 mil reais. Meu Deus. Exato. Quando tu conversou com os presidentes das federações, que eles falavam, confirmavam isso para ti? O que eles exatamente falavam? Pouquíssimos falavam. Na verdade, eu consegui falar com 2 apenas. É um sistema muito fechado, né? É um sistema que se protege, né? É feito para isso. É feito para se preservar, para preservar as suas ilegalidades, as suas irregularidades, e para que ninguém consiga investigar aquilo. Enfim, é um sistema muito mafioso. Tem 2 pontos aqui que o Edinaldo já levantou que eu gostaria, Edinaldo, que tu aprofundasse. Primeiro, não chama ele de Edinaldo. Desculpa, perdão, eu estava olhando para a foto do Edinaldo aqui que está na nossa live e fiz esse ato falho, perdão. Alain, 2 pontos aqui. Primeiro, eu queria que tu detalhasse para a gente um pouquinho de que maneira o Judiciário e o Legislativo interferem na CBF, né? Como é que foi isso e quais são os exemplos práticos que tu pode trazer para a gente. E o outro ponto é essa questão dos salários terem aumentado 300% dos presidentes de federações regionais. Que estratégia tem por trás desses aumentos tão generosos, né? Então vamos primeiro, acho, para o Judiciário e Legislativo. Sim, o Judiciário, o ponto mais chamativo é a entrada do ITP na CBF, né? Em 2023, a CBF viveu um momento difícil, a gestão do Edinaldo viveu um momento difícil, porque havia uma ação no Tribunal de Justiça do Rio que o Ministério Público pedia anulação da eleição do Edinaldo em 22, no ano anterior, portanto. E também a CBF estava sendo atacada na CPI das apostas esportivas, seria a CPI das bets na Câmara, mas em que em um determinado momento essa CPI vira as baterias para a CBF, né? E sob a articulação do Gustavo Feijó, que era um ex-presidente da Federação Alagoana que vinha fazer uma oposição cerrada ao Edinaldo naquela ocasião. Então, nesse contexto, a CBF acha por bem fechar essa parceria com o IDP. O que é o IDP? Né? O IDP é uma instituição acadêmica que oferece cursos de direito em Brasília. E ela cujo dono, né, o sócio, é o Gilmar Mendes, né, gerenciada pelo filho dele. Mas até então sem uma experiência na área do esporte, né? O foco deles sempre foi o direito.
Então a CBF fecha a parceria com o IDP para que o IDP gerenciasse o CBF Academy, que é o braço da CBF que dá cursos de treinamento, né, para árbitros não, árbitros é outro departamento, mas para técnicos, para, enfim, formando pessoas que mexem com o futebol, né? E assim foi feito, esse acordo foi fechado, a CBF entregou nas mãos do IDP esse departamento, né? E depois, de fato, ano de 23 e os desembargadores do Rio decidem retirar o Edinaldo do cargo por considerar que a eleição dele havia sido irregular por uma questão estatutária na CBF, enfim, é bem detalhado, mas enfim, o fato é que foi a eleição anulada e o Edinaldo saiu. A partir disso, os advogados da CBF começam a entrar com vários recursos, até que um recurso desse cai com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, obviamente, seria suspeito. Porque é pai do cara que comanda a IDP. Exatamente, é pai do cara que comanda o IDP. E não se declara suspeito. E não se declara suspeito, não só não se declara suspeito, como concede a liminar de o Edinaldo, em que vinham recorrendo na justiça, uma briga louca. Todos eles começam a retirar os seus recursos na justiça, paulatinamente. Eram 6 cartolas. A partir daquela semana seguinte, que o Edinaldo retoma os seus, começam a voltar para a situação, vamos dizer assim, né? Um deles nos chamou a atenção, que é justamente o Feijó, que era o maior opositor do Edinaldo. No dia em que ele retira o seu recurso da justiça, a CBF paga 2,5 milhões de reais para a conta dele, direto. Mas aí eu perguntei tanto para a CBF quanto para o Feijó qual era o motivo daquele Pix, né? E aí eles disseram que era um acordo na justiça, porque o Feijó teve um prejuízo, porque quando o Edinaldo foi afastado ele também, porque ele era vice-presidente, enfim. Eu pedi onde estava esse acordo judicial, ninguém nunca me mostrou, eu não encontrei lugar nenhum, enfim. Aliás, o valor do Pix? 2,5 milhões. Nossa. Alan, uma coisa que a gente sente na matéria... Esse é aquele... Desculpa te interromper, Potter, perdão. Tem um episódio cinematográfico que o Alan narra, que é um jantar num restaurante japonês, em que... Aí eu não sei se é esse, que o rival do Edinaldo desiste da candidatura à presidência em troca de 2,5 milhões. É esse mesmo cara? Esse mesmo jantar? É esse mesmo? Não. Restaurante japonês, não. O que teve foi um jantar que o Ronaldo conseguiu. O Ronaldo Nazário. Então, com a Ronaldo culpa, Nazário, o Ronaldo. Isso é uma coisa interessante. Desculpa, a gente tá tão emocionado com a matéria, a gente vai se metendo na tua matéria, né? O que acontece é o seguinte: o Ronaldo decide ser o cara que vai ser presidente da CBF. E aí ele entende, como o Alan entendeu na matéria, que primeiro ele teria que conquistar a família Mendes. Aí ele consegue um jantar com o Gilmar Mendes, com o filho dele, e no jantar o Ronaldo sai muito triste porque ele descobre que eles estão completamente fechados com o Edinaldo. Completamente fechados. Tá, então não tem nada a ver com os 2,5 milhões esse jantar. Eu me confundi então. Não. É uma outra situação, é uma situação posterior. Só tem um ponto que o PG te perguntou antes e acabou que a gente foi prolongando, tu não respondeste o porquê o aumento dos presidentes regionais, né, das federações regionais. Por quê? Qual é a estratégia por trás desse aumento astronômico? Conquista de apoio político, né? Não foi à toa que todos os presidentes de federação, todos, sem exceção, votaram no Edinaldo. E mais do que isso, eles não aceitaram nem receber o Ronaldo para ouvir o que o Ronaldo tinha a dizer, as propostas do Ronaldo para o futebol brasileiro. Então, claro, acho que existem 215 mil motivos para os presidentes de federação não quererem receber o Ronaldo. Lembrando, Potter, que eles ganhavam 50 mil por mês e passaram a ganhar 215. Na gestão do Edinaldo 215 mil reais por mês. E o que é muito grave, como é uma entidade privada, então, né, ela não era privada a CBF, né? Ela era linkada ao governo. Como ela se torna privada depois com o Ricardo Teixeira... Alan, me ajuda na linha de raciocínio. Quem deveria cobrar e fiscalizar a CBF seriam as federações.
Exato, e as federações repetem os mesmos vícios, né? Os mesmos desvios de recurso, etc. Então, aí a gente volta no ponto. É um sistema absolutamente fechado e feito para funcionar dessa maneira. E com os clubes de futebol colaborando. Ninguém tira essas pessoas de lá, né? Os 40 clubes que podem votar têm peso ainda. Aliás, né, se todos os clubes quisessem votar num presidente e as federações fechassem com outro, elegeria o presidente. Por quê? Como é que é o sistema? Porque tem peso. O sistema de presidentes das federações é peso 3, depois os da Série A, o presidente da Série A são peso 2 e os da Série B são peso 1. E aí soma tudo. Então não é um voto pelo voto. É mais complicado que o sistema americano. E todo esse dinheiro... Gente, eu não entendo muito de futebol, então tô fazendo uma pergunta meio leiga e eu acho que vários ouvintes talvez concordem comigo. Mas todo esse dinheiro da CBF vem da onde? É dos patrocínios da seleção? Do quanto que a gente tá falando? Quanto dinheiro essa entidade movimenta? Sim, olha, é muito dinheiro. O dinheiro é de patrocínio, sobretudo o patrocínio da Nike. A CBF atualmente ela ganha 40 milhões de dólares anuais da Nike, dólares. Ela vai passar a ganhar, com um contrato novo que foi assinado no fim do ano passado, 100 milhões de dólares anuais. A receita da CBF anual supera R$1 bilhão. Nossa. É muito dinheiro. É muito. Quando a gente vê a camiseta da Seleção Brasileira de treino, né? Ali a gente vê muitas marcas, né? E ali tem... Exato. Fora, obviamente, os campeonatos e tudo mais, né? E o salário dos presidentes de federações é pago pela CBF? Sim, pago pela CBF e com direito a 16º salário. Oi? 16º salário? Sexto, exato, porque nos 3 últimos meses do ano eles recebem 2 salários. Que maravilha. Mas esse ponto que a Mário tocou é importante, Aginaldo. Eu acho que como é uma entidade privada, eventualmente alguém pode estar se perguntando, bom, mas se é privado, faz o que quer. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, sobre esse sistema de poder, né? O torcedor, de alguma forma, financia tudo isso e também a gente está falando de questões... Eu não sei qual é o termo técnico para esse tipo de crime, de transgressão, mas existem aí questões que parecem estar sendo feitas que são ilegais. Exatamente, essa é uma ótima questão, porque há uma contradição gigantesca, né, na existência da CBF, né? De fato, ela é uma associação privada sem fins lucrativos, ou seja, toda a renda que ela gera deveria ser aplicada nela própria, ou seja, para o desenvolvimento do futebol. Mas os recursos são 100% privados. Então, ela é gerenciada como se uma empresa privada fosse. Né? Ela não tem a transparência de uma empresa pública ou de um órgão público, né? É muito difícil você obter informação contábil, fiscal da CBF sem que uma fonte não te forneça a documentação, né? Ao mesmo tempo, existe um notório interesse público sobre o que a CBF faz, porque a CBF gerencia o futebol brasileiro, que é patrimônio nacional, enfim, isso acho que é uma questão indiscutível. E aí a gente tem uma contradição gigantesca, né? Por ser uma entidade privada, os órgãos de persecução, de investigação, de acompanhamento, de gestão pública, que no caso o Ministério Público, o Tribunal de Contas, eles não fiscalizam proativamente a CBF. E a CBF acontece o que está acontecendo, né? Enfim, o que a gente coloca na reportagem, né? Desvios de dinheiro deveria ser aplicado no futebol, enfim. Uma coisa contada pelo Alan... Isso não significa que não... E só para concluir, claro. O Brasil, ele não tipifica a corrupção entre entidades privadas, né? Então, no Brasil, o FIFA-Gate, por exemplo, ele não seria possível. Nos Estados Unidos, é possível porque a corrupção entre entidades privadas é um crime. No Brasil, ainda não é. Há projetos de lei no Congresso, mas isso nunca vai para frente. Mas isso não significa que não haja crimes lá dentro, né? Há crimes também, supostamente falando, como estelionatos, procuração indébita, enfim, é uma questão para se discutir também. Tá? Alan, o que a gente sente Desculpa te interromper, mas o que a gente sente na matéria é que quando tu vai ouvir as pessoas que estão envolvidas nas falcatruas, elas têm uma desfaçatez assim completa. Ela não tem nenhum medo da matéria, né? O Edinaldo, aliás, né?
foi ouvido, né? Assim, Edinaldo, a farra na Copa do Mundo. Levou todos os parentes, né? Genro. Levou 49 pessoas que não têm função clara, que não são ligadas à CBF, né? Exatamente. Todo mundo de primeira classe, com hotéis de luxo. Em hotéis muito caros, outros com diária sendo paga, enfim, né? O 3 milhões de reais o custo total. Imagina só. E aí leva deputado, leva gente que tem interesses assim particulares. A própria contratação a própria contratação do sistema de segurança da CBF é meio estranho, né? O sistema de TI também, eu acho, né? Fala mais sobre isso, Alan, Sim, a gente encontrou indícios de que os pagamentos para segurança, por exemplo, são superfaturados, né? E também para transporte. Do cartola, esse caso, tu coloca números, isso é bom. Bota os números do transporte de cartola, isso é bom. Essa história é boa. Sim. Pelo que eu me recordo, a CBF chegou a pagar 200 e poucos mil reais para o transporte. E assim, esse transporte, como é que ele é feito? Ele é feito basicamente transportar os cartolas do aeroporto do Rio, quando eles chegam, até a sede da CBF, que fica na Barra da Tijuca. Se você fizer uma conta com Uber, vai dar um valor, menos da metade do valor que a empresa cobra, sabe? É algo, enfim, que nos chamou a atenção também. Quanto tempo apurando essa reportagem? 3 meses. 3 meses apurando. Foi rápido, então? Foi trabalho jornalístico rápido. Um pouco. Assim, não, eu sei que tu trabalhou todos os segundos da tua vida nela, pra ti pode ter sido uma eternidade, né? Mas, enfim, pra descobrir tudo que descobriu em 3 meses foi muito rápido. Eu acho que eu concordo contigo. Acho que não demorou muito, não. Talvez em situações normais demoraria mais, mas acontece que o Edinaldo, ele faz uma gestão tão divisiva, ele tem praticado tantas... a má gestão dele é tão grave e as acusações de assédio moral lá dentro por parte dos funcionários são tantas que, enfim, você coleciona inimigos, né? E colecionando inimigos, o jornalismo se beneficia diretamente. Tem um trecho da tua matéria sobre câmera escondida. Pode detalhar para os nossos ouvintes? Sim, é o seguinte, uma então diretora... De infraestrutura da CBF, a primeira mulher diretora na CBF, diga-se de passagem, ela sofreu assédio moral assim, terrível lá dentro, ela foi massacrada e ela entrou com uma ação trabalhista na justiça, né? E nós tivemos acesso a parte dessa ação trabalhista e, entre outras questões, ela coloca, porque ela cuidava da infraestrutura do prédio da CBF, e na Copa do Mundo do Catar em 2022, todos os funcionários da CBF foram para o Catar, obviamente, né? E aí tudo bem. E o Edinaldo teria se aproveitado do fato de que o prédio estava vazio para instalar uma câmera com um microfone escondido no restaurante da CBF, onde os funcionários almoçavam. E aí essa câmera era ligada a uma sala de monitoramento que ficava acoplada à sala do Edinaldo. Para ele ouvir e ver o que os funcionários estavam falando a respeito dele. Cara, é um grande isso na matéria. A matéria é uma matéria sobre falcatrua de dinheiro. De repente, o Alan conta essa história pra nós. Né? Ele conta essa história da câmera escondida. Ninguém mais come no restaurante, todo mundo sabe que tá sendo ouvido. Mas descobriram e pararam. Botam televisão no volume alto nas reuniões. Pois as pessoas, depois que elas descobriram isso, elas passavam aquela questão de filme, sabe? A pessoa liga o som alto ou a TV em volume alto para poder conversar com a outra dentro da sala. É isso que acontecia e acontece lá dentro. E aí, claro, dentro desse contexto ainda, eu entrevistei um funcionário da CBF e ele me disse que no primeiro dia que ele começou a trabalhar, ele foi recepcionado pelos funcionários, todos muito educados, e um deles, depois de dar as boas-vindas, pegou um bloquinho de papel e escreveu: "Cuidado com o que você fala aqui, tá tudo gravado", e entregou para ele. Gente, cara, é a coisa horrorosa. E aí uma dúvida que eu tenho é se o Edinaldo, te parece que em muitos aspectos ele repete práticas que já eram comuns na cartolagem, ou ele tá inaugurando um novo estilo de comandar a CBF?
Olha, eu posso falar isso com conhecimento de causa porque eu entrevistei mais de 22 pessoas, entre funcionários e ex-funcionários, né? Então, acho que dá para ter um diagnóstico, né, mais ou menos fidedigno. E eu digo o seguinte, baseado nisso, o Edinaldo, ele repete práticas dos seus antecessores, sobretudo essa questão do trem da alegria em Copa, e também, enfim, eventual desvio de dinheiro para fins pessoais. Agora, ele potencializou isso num grau que ninguém nunca viu. Mesmo as pessoas que estiveram lá ou estão lá há mais de 20 anos, elas me disseram que nunca tinham visto uma situação desse nível. Quer dizer, você levar 49 pessoas sem ligação com o futebol para a Copa, isso nunca tinha acontecido antes. Isso é algo inédito, né? Assim como a qualidade, a grandeza desses desvios em termos financeiros e também esse assédio moral assustador que acontece lá dentro, ao ponto de os funcionários chamarem aquilo de Coreia do Norte. Né? Eles apelidam o prédio da CBF de Coreia do Norte. Alan, deixa eu repetir a pergunta, eu não consegui fazê-la. Da desfaçatez das pessoas quando elas estavam se explicando uma coisa. O Edinaldo diz, não, mas eu paguei de volta tudo que eu gastei na Copa do Mundo com o cartão da CBF. Ah, então me dá os recibos. Nunca mais recibos. Tipo assim... Não deu, nunca. Né? A resposta do IDP também... Tipo assim, ninguém tem medo de nada, Alan. Ninguém tem medo. Tá todo mundo tranquilo. As pessoas não têm medo. Não tem medo porque contam com a impunidade, né? E Alan, pra gente encerrar aqui, a gente vai entrevistar o Lobão daqui a pouco. Eu queria te perguntar como é que na tua avaliação isso se reflete no fiasco que o Brasil tem feito no que interessa, que é o futebol, né? Quando a gente fala de CBF, o que interessa é o futebol. Pois é. Esse é um ponto, assim, a gente traz um contraponto interessante a essa gastança desenfreada com fins que não o futebol, né? Nós trazemos um contraponto interessante com a arbitragem, né? O então presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, ele assumiu o cargo em 22, com a ideia, com a proposta de construir no Rio de Janeiro um centro de treinamento para árbitros, né? Porque hoje o que se tem? Cada árbitro é treinado no seu estado e às vezes com critérios diferentes e tal, e o Seneme queria unificar esse treinamento no Rio, replicando um modelo que a Conmebol tem em Assunção. A Conmebol construiu um centro de treinamento avaliado em 10 milhões de dólares, 60 milhões de reais, que para a CBF não é muito dinheiro, né? Como vocês já deu para perceber. Enfim, o Edinaldo topou, no primeiro momento ele aceitou esse projeto e começou-se a pensar na construção desse centro. Enquanto isso, a ideia do Seneme era fazer um treinamento quinzenal para os árbitros no Rio. Todos iriam para o Rio para treinar, fazer um treinamento físico. Enfim, um árbitro é um atleta, óbvio, né? Em determinado período do ano passado, a gente está falando de agosto, o Edinaldo corta todos os custos da CBF com viagem, alegando excesso de gastos, né? E acabou-se, então, o treinamento para os árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro. Todos passaram a ser treinados por videoconferência. E não dá para treinar um árbitro só por videoconferência. Um árbitro, como eu falei, né, é um atleta. E aí explodiu o número de reclamações de arbitragem no ano passado e a gente está vendo isso agora, né? Nesse último fim de semana, o desastre que foi. Exatamente, tem um novo equipamento chamado VAR, né? Que eles precisam de treinamento para aumentar os salários, pagar 16º, levar 49 pessoas para o Qatar tem dinheiro, mas para treinar árbitro não tem. Exato, então é um exemplo claro de como essa má gestão prejudica diretamente o futebol. E os 4-1 é muito consequência disso tudo, né? Enfim, esse desmazelo, claro, tem outros fatores também, né? Mas a má gestão da CBF, obviamente, ela impacta no andamento da seleção, né? No desempenho da seleção. Essa voz e esse trabalho magnífico foi de Alan de Abreu, repórter da revista Piauí, que devassou a Confederação Brasileira de Futebol, e ele tem muitas explicações de por que o nosso futebol não tá funcionando tão bem. Tá faltando o Ronaldo, o rival do Ronaldinho Gaúcho, eu sei, claro, tá faltando qualidade na safra, né? Mas uma entidade completamente desorganizada que afeta o campeonato nacional, né? Faz com que menos garotos possam surgir, né? Promove uma tapeação ao torcedor. A gente tá falando de uma paixão nacional, né? O torcedor paga ingresso, paga camisa, paga pay-per-view para sustentar essa maracutaia,
é uma coisa asquerosa, uma coisa nojenta, é repulsante, é repulsivo, perdão. Essa matéria do Alan é sensacional, eu recomendo a todos que leiam na revista Piauí. É sensacional a matéria do Alan. Alan, parabéns e volte sempre ao Timeline. Obrigado pelo teu carinho e teu tempo com a gente aqui.